Bom dia a todos. Bom dia. Que sol lindo, que manhã linda, não é? Dá para a gente pensar, né? Depois da tempestade, à tarde, que a gente às vezes tem que enfrentar, né? Se preocupar, o sol no outro dia está brilhando. Então é uma grande reflexão para nós, né? Depois da tempestade, sempre vem um dia bonito, vem o sol, não é? Trazendo esperanças, trazendo alegrias. Não importa que de tarde vai chover, né? A gente realmente tem que pensar naquelas pessoas que estão passando por necessidades, mas o sol sempre volta a brilhar. Hoje quem está conosco, Dr. Paulo Bonilha. Fazia tempo que o senhor não vinha aqui, né? Desde o ano passado. Ele vai falar para nós sobre reencarnação e o progresso. Então, antes de começar, nosso roteiro espírita de hoje, sintam-se muito bem acolhidos aqui na nossa casa, com fraternidade, com amor. E pedindo a Deus, nosso Pai, que nos ilumine, que faça com que as nossas mentes estejam bem disponíveis para absorver os conhecimentos que nos serão transmitidos nessa manhã. E esses conhecimentos são muito importantes, porque eles nos ajudam a nossa caminhada, para que possamos compreender as leis divinas, a que todos nós estamos submetidos, e que a nossa vida se torne menos sofrida e mais feliz. A palavra do Senhor. Bom dia. Muito obrigado à direção desta casa, tão gentil, tão generosa em nos convidar. Nossa família, Eliana, minha esposa, nossos filhos e eu, somos grandes devedores dessa casa, que tem nos ajudado a compreender o sentido, a finalidade da vida e tem nos ajudado a evitar os erros maiores, porque a doutrina espírita nos esclarece e nos ajuda a percorrermos os caminhos da vida com menos tropeços, evitando, então, sofrimentos que possam ser evitados. Nós vamos, então, hoje, tecer considerações sobre o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui Kardec intitula: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Kardec, mestre por excelência, professor, com toda a experiência e didática daquele que consegue ensinar, trata do tema reencarnação e ressurreição, dizendo que havia entre os judeus o conceito de reencarnação, sob o nome de ressurreição. Havia, então, uma confusão muito grande entre os judeus de como que o espírito podia voltar ao plano material, como o espírito podia retornar à vida física. E a conceituação de que a ressurreição seria, então, a revivescência do espírito no mesmo corpo. Esta confusão, então, na realidade, era fruto das controvérsias e discordâncias entre os fariseus, que discutiam a lei mosaica em seus detalhes e que muitas vezes esqueciam do principal. Para nós espíritas, reencarnação é consenso. Hoje nós a temos como a palavra-chave que nos ajuda a entendermos a justiça de Deus, a misericórdia do Pai e o porquê das situações que nós enfrentamos aqui no plano terreno. Ela é, segundo as palavras do Cristo, a pedra angular, aquela que dá equilíbrio às demais. Nas construções antigas, de pedras justapostas,
A pedra angular servia de esquina e servia de distribuidora de forças entre as demais pedras, evitando que a construção ruísse. Jesus adverte que os construtores rejeitariam a pedra angular, isto é, renegariam o conceito de reencarnação que dá sentido e finalidade à vida e que permite entender a justiça e a misericórdia de Deus. Mas há, segundo Kardec, inúmeras passagens no Velho Testamento e também no Novo Testamento que dizem claramente da reencarnação. Havia, então, entre os judeus, um senador cujo nome era Nicodemos. Ele era um homem esclarecido para o meio ao qual pertencia. Já percebia que tempos novos estavam por chegar. E sabedor da doutrina que Jesus anunciava e dos seus feitos que impressionavam a todos, uma noite, Nicodemos se dirige ao lugar onde Jesus estava e lhe diz: Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que fazes se não tiver Deus com ele. Jesus inicia então a conversa e, sabendo ler o íntimo, o que confundia mais profundamente a Nicodemos, entra no assunto reencarnação e diz: ninguém pode chegar ao reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, então, deixando transparecer a confusão que havia no seu íntimo, pergunta: mas como pode um homem velho como eu entrar no ventre de uma mulher e nascer de novo? Jesus, então, lhe responde: não te maravilhes de eu te dizer que é necessário nascer de novo. Tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Se não compreendes quando te falo das coisas terrenas, como compreenderias se te falasse das coisas celestiais? Então, o diálogo aí se encerra. E a confusão persiste ainda no espírito de Nicodemos, porque o preconceito impede que o espírito enxergue um pouquinho mais à frente. A ressurreição, a palavra ressurreição, talvez se aplique a Lázaro, espírito que retoma o corpo físico depois de o mesmo ser dado por morto. Mas não a João Batista, que era tido entre os judeus como a reencarnação ou a ressurreição de Elias. Vamos lembrar que para os judeus a palavra ressurreição e reencarnação eram quase sinônimos, mas que não havia clareza entre elas. Eles diziam que João Batista era Elias, e Jesus confirma essa crença com toda a sua autoridade. Ele diz que ele mesmo é o Elias que há de vir para restabelecer todas as coisas. E diz que Elias, dentre os filhos de mulher, era o mais elevado, e que, dentre os homens da terra, Elias era o maior, mas que o menor no reino dos céus era maior que Elias, dizendo que, mesmo sendo um espírito de alta envergadura, Elias ainda pertencia àquele grupo que precisa da reencarnação, como a designação filho de mulher assim o define. Precisava porque João Batista, Elias reencarnado, como nós sabemos, vem a ser degolado, decapitado, por determinação de Herodes, por combater a corrupção existente no reino dos judeus. E ele, quando Elias, também praticaram um ato de extrema violência, porque combatendo os sacerdotes que vieram acompanhando uma princesa de casa
com o rei dos judeus e trouxera consigo 400 sacerdotes de sua crença, que era uma crença pagã, politeísta, Elias, percebendo que o culto pagão gerava confusão entre o povo judeu, os desafia a esses sacerdotes para demonstração da sua força e da sua capacidade de realizar prodígios. E Elias, então, pela força do pensamento, ateia fogo a uma pilha de madeira e desafia os sacerdotes que façam a mesma coisa. O fogo ateado à distância. Elias se concentra e a pilha encandece. Os sacerdotes tentam o mesmo feito e fracassam. E Elias, então, incita o povo e arrasta os sacerdotes a um riacho próximo e os degola a todos. Este fato fica registrado na consciência espiritual de Elias e, mais tarde, condiciona a sua decapitação como resgate de um crime que ele cometera tentando defender a lei mosaica. E Jesus adverte que desde os tempos de João, o reino dos céus era tomado pela violência, e os violentos são os que o arrebatam. É claro, diz Kardec, que Jesus alude ao tempo em que João vivera como Elias, e que agora Elias, como João reencarnado, ainda sofria as consequências da sua ação violenta, que visava assegurar ao povo o acesso à terra prometida. Elias agira em defesa da lei mosaica, que pregava o extermínio dos infiéis. E João Batista agira em defesa dos bons costumes, sabendo que ele era o precursor da doutrina do Cristo, sabendo que ele era aquele que devia endireitar os caminhos para que o Cristo os percorresse. Mas ele era ainda um espírito ligado ao ciclo de reencarnação. Então, mesmo sendo o maior entre os homens nascidos de mulher, aqueles que precisavam de reencarnação, era menor do que o menor entre os espíritos que não precisavam mais, que habitavam o reino dos céus. Só então a reencarnação é que nos permite entender a justiça e a misericórdia de Deus. E Kardec diz que há inúmeras referências, e ele as relaciona no Velho Testamento, que falam textualmente da reencarnação. Kardec cita o profeta Jobe, que diz: no momento em que o homem morre, perde suas forças e expira, mas vive sempre. Quando morrer, esperarei ainda para retornar à vida, dizendo claramente que, morto o corpo físico, ele passaria ao plano espiritual, a um plano de reflexão, de espera, para retornar novamente ao plano material, que é o plano de luta, o plano de aprendizado, o plano de prática, o plano em que nós devemos converter em realidade aquilo em que nós já acreditamos. Só ela, então, a reencarnação, justifica as anomalias e as injustiças aparentes que a vida material nos reserva. A reencarnação, diz Kardec, surge, então, como uma necessidade absoluta para o progresso do espírito, como uma lei da natureza, sem a qual é impossível a existência do espírito, impossível o acesso ao reino de Deus, que é o estado de serenidade interior, de paz, de alegria, que representa a consciência tranquila, ao qual todos nós aspiramos e chegaremos um dia. Nós reencarnamos e vivemos no plano espiritual, numa sequência que por muito tempo ainda se prolongará. Nascemos em grupos, aqui as famílias,
nos relacionamos com espíritos que são nossos companheiros de trabalho, que fazem parte do mesmo grupo que tem compromisso comum. Muitos são unidos pela afeição, pelo amor, pela simpatia, pela afinidade. Outros são unidos pelo ódio, pelo rancor, pelo desejo de vingança. E outros ainda são espíritos que têm nenhum vínculo com o grupo ao qual passa a pertencer. São espíritos estranhos que tanto podem manter o vínculo, finda a existência atual, quanto podem se distanciar novamente, desaparecendo do convívio da mesma maneira como chegaram até ele. Aqueles que já avançam um pouco, trabalham para o bem comum. Aqueles que se retardam, que caem na jornada, e todos nós caímos, porque os nossos tropeços redundam muitas vezes em quedas. Aqueles que já avançaram um pouco, voltam e amparam com amor, com solicitude, com solidariedade fraternal, aqueles que precisam mais. É a lei da solidariedade, a lei da fraternidade. É o exercício do amor que permite o progresso de todos. A doutrina antirreencarnacionista exclui, então, o conhecimento prévio entre os espíritos que se agrupam numa mesma família. Então, se as pessoas fossem, os espíritos fossem criados no momento da fecundação, todos seriam estranhos. Pais e filhos, irmãos, parentes, seriam ligados a partir do vínculo material, do vínculo carnal. Essa doutrina também condiciona a separação quase que fatal após a morte do corpo físico, porque cada um se dirigiria para o plano a que tem direito, pelo seu merecimento e pelas suas necessidades, e, na eventualidade de permanecerem juntos no mesmo plano, ainda poderiam conviver, mas com muito mais facilidade estariam distanciados definitivamente. Então, segundo Kardec, há 4 alternativas que esperam o espírito após a morte do corpo físico. A primeira, o nada, é a doutrina atual, materialista, consumista, hedonista. O hedonismo, que é uma filosofia grega de 3.000 anos atrás, que convida o indivíduo ao prazer imediato e a qualquer preço. Então, não é recente, mas continua atual. O nada, que é a negação da vida além do plano material, que muitas vezes condiciona o indivíduo a tomar decisões baseado apenas no interesse próprio, imediatista. Se não há futuro, por que o sacrifício? Se nada acontece depois da vida do corpo físico, por que enfrentar a dificuldade e não fugir dela? Essa doutrina materialista é, em grande parte, fruto da confusão que os construtores das religiões infundiram no espírito humano. Porque, na ausência de uma religião que tenha a razão como fundamento e a fé como a certeza de um destino futuro, na ausência de um norte, é muito fácil para nós nos perdermos. Se nós temos hoje a bênção do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, agradeçamos a Deus e procuremos fazer por merecer esse esclarecimento, essa luz que nos ajuda a aproveitarmos melhor as oportunidades da vida. A segunda alternativa seria a primeira, segundo Kardec, o nada. A segunda, o todo. O todo é a doutrina panteísta, aquela que diz que o espírito, quando
morre o corpo físico, o espírito se funde ao todo como uma gota de água volta a integrar o oceano. Perde-se a individualidade. Kardec diz que, para todos os efeitos, essa doutrina se assemelha e se identifica com o materialismo, com o nada. Por quê? O bem que fez fica esquecido. O mal que fez, automaticamente prescrito, absolvido de forma automática, porque não tem consequências. A terceira alternativa, segundo Kardec, seria a vida espiritual, a conservação da individualidade com a sorte fixada. Isto é, o espírito permaneceria no mesmo ponto no qual estava quando abandona o corpo material. É a doutrina da vida única, vida material única. Essa que as religiões convencionais adotaram e que rejeitam a pedra angular, que é a reencarnação. E a quarta alternativa, que é exatamente a que a doutrina espírita adota, é a conservação da individualidade com o progresso infinito. Esta é que é compatível com a lei de Deus, que é a lei do progresso, que é a lei da evolução, que é a lei da mudança para melhor com o tempo, como nosso grande auxiliar. Emmanuel, em seu livro Paulo e Estevão, que foi escrito em 1941, através da mediunidade maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, diz que Paulo, o grande convertido de Damasco, teve realmente um chamado pessoal, a visão gloriosa de Jesus, quando se dirigia a Damasco para prender Ananias e os cristãos que Ananias liderava. Paulo tinha um ministério divino, mas, diz Emmanuel, todos nós temos o nosso ministério e todos nós temos o nosso chamamento. Aguardar visões gloriosas ou chamamentos pessoais, diz Emmanuel, atesta capricho pernicioso e faz com que muitos de nós desconheçamos o chamado que muitas vezes vem de forma sutil, nos convidando a aderir ao carro do progresso. Jesus não nos constrange a realizarmos o nosso trabalho. Ele nos convida, ele nos deu o seu exemplo, e nós, então, aderimos se quisermos. João Batista, como precursor de Jesus, institui o batismo na água como sendo a conversão do indivíduo a uma doutrina de renovação. E Jesus diz que o indivíduo precisa renascer do batismo da água e do Espírito, dizendo que precisa renascer no plano material como espírito reencarnado e renascer a todos os dias como espírito que progride, modificando os seus conceitos e a sua maneira de agir. Paulo renasce em espírito quando vê Jesus e modifica fundamentalmente a sua conduta. De perseguidor, se converte em verdadeiro bastião do cristianismo nascente, porque ele era um espírito treinado, como ele mesmo diz, nas tricas e nas controvérsias do farisaísmo. Então, conhecia todas as armadilhas e todos os desvios que deformavam a linha de pensamento. E só um espírito com esse preparo intelectual poderia preservar a doutrina de Jesus
que, nascente, dependia dos homens humildes da Galiléia, a que Jesus chamara por seus discípulos. Paulo entendeu este chamamento e, por 30 anos, exerceu um ministério que lhe exigiu esforço contínuo e enfrentar de maneira perseverante as dificuldades que foram muitas. Quando Paulo iniciou a sua tarefa, depois de 3 anos de recolhimento ao deserto, ele tenta se dirigir aos seus irmãos de raças, os hebreus, mas é repelido como traidor e escorraçado da cidade e, por pouco, não é morto. Ele, então, se dirige aos povos que eram desprezados, porque os judeus, os hebreus, tinham uma compreensão superior da vida realmente. Entendiam o conceito do Deus único e legaram à posteridade esse conceito que se contrapunha ao paganismo e ao politeísmo que era vigente na maioria dos povos. Mas o preconceito secular, milenar do povo judeu impedia que eles vissem na doutrina de Jesus um progresso, uma continuação, como Jesus disse, uma confirmação e um avanço da lei mosaica. Paulo tentou, então, primeiro com os hebreus. Escorraçado, compreende que não era seu campo de trabalho. E inspirado por Jesus, porque, segundo Jesus mesmo disse, Paulo era um vaso escolhido. Era um médium portentoso com o qual Jesus muitas vezes se comunicou diretamente. E Jesus lhe inspira a intuição de que se dirigisse aos gentios. E ele falou então, e viajou, e naufragou, e visitou a maioria dos povos da antiguidade, por todo o Mediterrâneo, pelo mar Egeu. Visitou Tessalonicenses, Frígios, Efésios, visitou a Ásia, visitou quase que a totalidade dos povos conhecidos e desprezados como gentios. E a eles falou de maneira convicta e entusiasta da doutrina de Jesus. Ele tinha dentro de si a convicção que a cultura intelectual que faltava aos gentios seria, então, uma maneira de facilitar a compreensão da doutrina de Jesus. E acalentava dentro de si o sonho de falar aos gregos, de falar na Grécia. A Grécia, berço da cultura secular, milenar. Paulo, então, se dirige à Grécia e consegue se aproximar de Dionísio, que era administrador do Areópago, um suntuoso auditório a céu aberto, onde os assuntos políticos e religiosos da cidade eram debatidos com os cidadãos. E Paulo, tomando da palavra, começa tecendo em grego do mais puro. Paulo poliglota, falava inúmeras línguas. Se dirige aos gregos na sua língua nativa e encanta-os com a sua lógica e com a sua capacidade de encadear fatos e raciocínios de maneira profundamente inteligente. E os gregos, então, o ouvem de forma atenciosa, até que Paulo entra no tema ressurreição, com a ótica de reencarnação. E aí a situação muda completamente. Os gregos iniciam um deboche e gargalham e riem e vão se retirando do Areópago, dizendo a Paulo: sobre isso te ouviremos outra vez. E Paulo fica sozinho e sente o peso, o frio,
a indiferença da falsa cultura que intoxicava os cérebros dos atenienses. Ele não podia compreender que o orgulho fazia com que os atenienses rejeitassem as verdades que pudessem trazer maiores consequências. Era mais fácil viver o dia de hoje, esquecer que houve um ontem e negar a existência do amanhã. Esta situação de indiferença com os maiores problemas que afetam a vida não era novidade. 400 anos antes de Paulo, Demóstenes, um orador grego fabuloso pela sua cultura e pela sua capacidade de convencimento, se dirigira ao povo ateniense, tentando colocar a situação que viviam frente às guerras destruidoras que assolavam o solo grego. E as pessoas também não queriam ouvir. Ameaçavam retirar-se, apupavam. E Demóstenes, então, elevando a voz, conhecedor da superficialidade, da pretensa inteligência do povo grego, eleva a voz e diz: atenienses, quero lhes contar uma história. E aí o povo se aquieta. Um jovem, tendo que viajar, aluga um burro. Vem com o burro o seu condutor. Quando o sol estava a pino, ardentíssimo, ambos, desejando esconder-se da canícula, tentam sentar-se sob a sombra do burro, que era pequena para os dois. O jovem argumentava dizendo que alugar o burro e, junto com ele, a sua sombra. E o dono do burro respondia que alugar o burro e não a sua sombra. Nesse momento, Demóstenes se interrompe e ameaça retirar-se. E o povo, então, interessado, exige que ele permaneça e complete a história. E Demóstenes eleva a voz e diz: atenienses, que espécie de homens sois, que vos interessais pela lenda da sombra de um burro e ignorais os graves problemas que afetam a nossa cidade. Ele conhecia o espírito superficial da pretensa sabedoria. Paulo tivera a ilusão de que a cultura seria suficiente para permitir aos homens entender uma doutrina profunda, mas essencialmente simples, como a doutrina cristã, e assimilar o conceito de reencarnação, que para nós, espíritas, é consenso, é fundamento, mas para as outras religiões é motivo de rejeição profunda. Eu conheço muita gente que tem bom caráter, conduta exemplar, que professa outras religiões. Gente que age de maneira caridosa, fraterna, e que muitas vezes o assunto religião vem à tona. Essas pessoas, eu nunca toco no tema reencarnação de maneira gratuita, tomando essa iniciativa, porque eu sei que a reação geralmente não é boa. Mas essas pessoas, voluntariamente, levantam esse assunto e dizem: a reencarnação é inaceitável. E não aceitam nenhum tipo de argumentação contrária. E não é bom que nós tentemos modificar esse conceito, porque ele está profundamente arraigado, é fruto de milenar intoxicação religiosa no espírito das pessoas. E fruto também do comodismo que pretende que as nossas dificuldades sejam resolvidas apenas pela vontade de Deus
que nos absolva dos nossos crimes, dos nossos erros anteriores. Paulo, então, profundamente desalentado, vendo que os gregos não aceitavam a ideia de reencarnação e também não aceitavam nenhuma discussão mais aprofundada sobre a religião, mergulha em profundo desalento, depressão, segundo os conceitos de hoje. E por muitos dias, ele sente que perde as forças, acha-se abandonado pela ajuda de Jesus e pensa que não poderá continuar o seu ministério, mas consegue superar um exemplo para todos nós, quando nos defrontamos com as nossas dificuldades e com as ilusões que nos cobram um alto preço na vida. Ajudado por reflexões e por orações, em que ele pede ardorosamente a Jesus que o ajude a superar esse transe, sente que recupera devagar as forças. E é instado por aqueles que o tinham ouvido a retomar as suas pregações. Todos os povos que visitara lhe enviam mensageiros e correspondência solicitando o seu retorno para novamente ouvir as palavras de Paulo. Percebendo que a exiguidade do tempo e já o desgaste físico não lhe permitiria visitar novamente aqueles pontos geográficos onde estivera, Paulo recebe de Jesus a inspiração para que escreva aos povos que visitara. Aceita amorosamente esse convite e se vale de todos os seus conhecimentos e da psicologia da qual era profundo dominador, conhecedor das características de cada povo, e se dirige, através das suas imortais epístolas, que, segundo Pedro, ao ler cópias das cartas de Paulo, representam um novo capítulo luminoso na história do cristianismo. Pedro diz que, através de Paulo, o Cristo mesmo escrevia. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, que era um jovem valoroso, que depois se transforma num continuador da missão de Paulo, na segunda epístola que ele dirige a Timóteo, ele exorta o jovem para que evite as contendas vãs e as paixões dissolventes, nas palavras do apóstolo Paulo. E diz que nos últimos dias sobrevirão grandes sofrimentos, que haverá homens orgulhosos, sedutores, que errarão e induzirão os incautos a erro. E termina a epístola dizendo: procura vir antes do inverno. 2000 anos depois, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier retomam a epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Emmanuel, que é capaz de escrever um livro a partir de uma palavra, sem fugir ao tema, toma a palavra inverno e escreve uma página que é inserida no livro Vinha de Luz, que ele dita a Francisco Cândido Xavier. O inverno, diz Emmanuel, é aquele período que alguns de nós atravessamos quando estamos avançados na idade temporal aqui no plano terreno. Outros atravessamos em plena maturidade. Outros na juventude. E outros ainda a partir dos dias do berço. São aqueles que já iniciam a caminhada sob o peso de grandes dificuldades.
que o inverno representa, então, aquele período em que é muito perigoso viajar, porque a neve e as dificuldades do caminho são muito grandes. E que é necessário, diz Emmanuel, que nós aproveitemos as estações da vida em que as coisas são mais fáceis, para nos aproximarmos de Jesus e daqueles que pensam e agem segundo os ensinamentos do Mestre. Porque assim nós estaremos mais próximos do abrigo quando o frio chegar. E o frio chega inevitavelmente. Ele faz parte das estações da vida. São aqueles dias que custam uma eternidade para passar, em que nós nos sentimos confusos ante o túnel, cujo fim não divisamos. Nenhuma resta de luz que nos permita aguardar o amanhecer de um novo dia. É aquele momento em que as nossas pernas fraquejam, em que as palavras nos faltam, em que o coração pula no peito, desesperado, e nós sentimos a fragilidade e a nossa pequenez frente aos problemas da vida. Para esses momentos de sofrimento, que, no entanto, segundo Francisco Cândido Xavier, o pior dia pode ser o melhor dia, conforme a forma como nós o vivemos. Para esses momentos é que nós precisamos estarmos mais próximos do abrigo e da ajuda de Jesus e daqueles que já entenderam e vivem a sua mensagem. E para nos aproximarmos de Jesus, é necessário abrandarmos o nosso coração e perdoarmos aqueles a quem consideramos nossos devedores. Porque inúmeras vezes nós temos sido perdoados pela misericórdia divina. Pedro, que era um espírito de profunda elevação, mas ainda muito restrito dentro dos conceitos da lei mosaica, pergunta a Jesus: é lícito, é certo perdoar 7 vezes? É suficiente perdoar 7 vezes? Nessa pergunta, Pedro já ampliara a cota de perdão, porque a lei mosaica dizia que era necessário perdoar 3 vezes a mesma falta e o mesmo agressor. Mas Jesus diz a Pedro, responde a Pedro: perdoarás 70 vezes, 7 vezes. Mais que isso, Pedro, perdoarás tantas vezes quantas te sentires lesado. Perdoarás indefinidamente. Essa ideia de perdão irrestrito traz consigo uma confusão, porque nós hoje, que vivemos em um mundo que cobra responsabilidades, podemos nos perguntar: o perdão irrestrito pode fomentar a impunidade? E Kardec responde no Evangelho segundo o Espiritismo: o perdão apenas faz com que o faltoso que pede perdão se reconcilie com o Pai quando a falta diz respeito apenas a ele, e com o irmão quando a falta agrediu ao outrem. O perdão faz com que o homem se reconcilie com o próximo e com Deus. Nessa ordem, porque Jesus mesmo disse: se quiserdes orar, ide antes pedir perdão ao vosso irmão, e depois vinde fazer a vossa oferenda, que é a prece. Então,
se nós temos dificuldades com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas com quem nós convivemos, é necessário que nós nos reconciliemos com eles antes de tentarmos a aproximação de Jesus, a aproximação de Deus, que vai nos assegurar o abrigo no momento em que o inverno da vida nos surpreender. Mas a vida cobra de cada um de nós a reparação das nossas faltas. Porque o perdão nos reconcilia e nos prepara para a reparação. E depois a vida vai nos oferecer a oportunidade de efetivar a reparação. Na parábola do credor incompassivo, que é comentada pelo grande escritor espírita Pedro de Camargo, que escrevia sob o pseudônimo de Vinícius, emérito professor da vizinha cidade de Piracicaba, profundo conhecedor da doutrina espírita, Vinícius comenta que um homem fora perdoado de uma dívida milionária de 10.000 talentos. Um talento equivalia a 6.000 denários na moeda de então. Denário era a unidade monetária dos tempos de Jesus. Então, a dívida de 10.000 talentos equivalia a 60 milhões de denários. Era uma dívida milionária, realmente. E esse mesmo homem, quando sai à rua, depois de ter sido perdoado dessa dívida milionária, encontra o homem que lhe devia 100 denários. E agora, credor, implacável, de coração duro, o agarra pelo pescoço e o denuncia aos meirinhos, para que seja preso, vendido como escravo. Ele, a sua mulher, os seus filhos e os seus bens, para reparar a dívida de 100 denários. O Senhor, sabedor da dureza daquele que fora perdoado, o chama então. E ele é constrangido a comparecer à presença do Senhor. Cada um de nós tem a presença do Senhor dentro de si. É a nossa consciência. É a fagulha do Criador que cada filho carrega dentro de si. E o Senhor, então, que vendo a dureza de coração daquele que fora perdoado, o condena às trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, até que resgate o último ceitil da dívida milionária. Mas o erro, segundo José de Herculano Pires, que traz o prejuízo ao próximo e a nós mesmos, ele é inevitável na natureza humana. Ele faz parte e é condição de progresso do homem. Herculano Pires diz que o homem progride através da sua vivência, da sua existência, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Quando o homem observa os fatos e procura suas causas, ele elabora a ciência. Quando o homem se aprofunda na ciência, ele procura as causas maiores, e daí decorre a filosofia. E quando o homem se despe dos preconceitos e busca o pensamento e o exercício coerente com aquilo que já vai entendendo, ele alcança o ponto maior da filosofia, que é a religião. E aí, ele se aproxima de Deus. É uma leitura detalhada daquilo que Kardec propôs como sendo a base da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião.
nessa mesma ordem. Por quê? Uma decorre da outra. E a religião tem que se assentar no pensamento racional que a ciência já nos ensina. Mas deve acreditar mais na força do pensamento do que na potência dos objetos concretos com os quais nós convivemos. Esse é o método científico, então, que assegura o progresso das tentativas, erros e acertos. O homem tenta, erra. Tenta novamente, novo erro. Tenta outra vez e aí acerta. Quando acerta, aprende. Quando aprende, progride. Errou muito, acertou uma vez e aí aprendeu. Errou fazendo. Diz a sabedoria popular, uma leitura dessas palavras de Herculano Pires, que é: aquele que ouve, esquece. Aquele que vê, lembra. Aquele que faz, aprende. Aprende pelo exercício. Aprende por realizar. Aprende por se tornar agente. Ele tem que ser um agente, não apenas um indivíduo teórico que viva em um mundo isolado, distanciado das dificuldades que seus irmãos enfrentam. A ciência está cheia de exemplos de intervenção divina e do quanto a criação divina é maravilhosa. Há uma passagem no livro de André Luiz, Nosso Lar, ditado a Francisco Cândido Xavier, em que André Luiz fala que o Criador, Deus, trata com tanto amor o astro quanto o escarracho. Eu li essa passagem inúmeras vezes. E aquela palavra escarracho me confundia. Mas depois de muitas leituras, um dia eu venci a preguiça e fui procurar o dicionário. Né? E aí eu vi que escarracho é carrapicho. Prega-prega, a linguagem rural. Aquela plantinha que é leguminosa, que solta aquela sementinha que gruda na nossa roupa quando nós passamos, ou na nossa pele, quando nós passamos e batemos nela. Aquilo eu aceitei e guardei comigo, então, que escarracho era carrapicho. Há alguns dias eu estava assistindo o Globo Ciência e vi que o velcro, essa fita adesiva, que veio substituir as fivelas, principalmente nos aparelhos ortopédicos, o velcro evita o ferimento que a fivela rígida, metálica, causa à pele. O velcro, que tem tantas utilidades hoje, tem a sua tecnologia baseada no prega-prega, no carrapicho, no escarracho. Então, de fato, há inúmeras maravilhas que ainda são desconhecidas para nós. Alexander Fleming, um grande cientista, pesquisava exaustivamente o Staphylococcus aureus, uma bactéria causadora de graves infecções, ainda hoje temida pela sua capacidade de resistência aos antibióticos, fazendo com que novos antibióticos sejam desenvolvidos hoje para vencê-la. E Alexander Fleming, depois de muitos anos se dedicando e buscando uma forma de combater a essa bactéria, ele percebe que, num começo de semana, depois que esquecera sobre a mesa de trabalho algumas placas de cultura de Staphylococcus aureus, uma delas tinha uma mancha de bolor, e em torno dela, uma aura. Cientista, curioso, que treinado a perceber que no detalhe pode se esconder a solução, Fleming pinça uma pequena parcela daquela aura que tinha tonalidade diferente do restante da placa e percebe que nela não há bactérias. Identifica o fungo que gerara o bolor, cujo nome já era conhecido e chamado Penicillium notatum. E descobre com isso a penicilina. Bolor, fungo, penicilina, antibiótico
que já salvou milhões de vidas e que prolonga por muitos anos a existência corpórea de espíritos que estamos aqui no plano terreno. Originado do bolor. 13 anos mais tarde, a penicilina ganhou mercado, em plena Segunda Guerra, quando muitas pessoas morriam de infecções. Ganhou mercado na forma anidra, sem água, muito mais potente e estável. Uma verdadeira revolução na terapêutica contra as infecções. Um progresso maravilhoso que todos nós, hoje, temos sido beneficiados por ele. Escondido o segredo numa insignificante e muitas vezes repugnante mancha de bolor. Diz o Dr. Bezerra de Menezes, profundo conhecedor da alma humana, que o mundo está cheio de soluções. Parece contraditório. Todos nós sabemos quantos problemas há no mundo e dentro de nós mesmos. Mas ele fala que o mundo está repleto de cultura, mas que a cultura não resolve o problema da ignorância. O mundo está repleto de ouro, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de teorias, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, mas as organizações não resolvem o problema do crime. E ele diz que o ouro só resolveria o problema da miséria se fosse convertido em trabalho digno, em assistência àqueles que não podem trabalhar, em educação para os povos e para as crianças e para os adultos. A cultura só resolveria o problema da ignorância se descesse da cátedra orgulhosa a que se guindou e que se sentisse um indivíduo culto, igual àquele a quem a cultura não bafeja. Porque o rico de cultura intelectual equivale ao rico de fortuna material. E é muito difícil, diz Jesus, para o rico, o acesso ao reino de Deus. Porque o preconceito e as intoxicações e o egoísmo impedem que o espírito enxergue além do seu próprio interesse. O mundo, diz Bezerra de Menezes, está repleto de espaço, mas o espaço não resolve o problema da cobiça, porque a cobiça faz com que o indivíduo ache sempre insuficiente para as suas necessidades a imensidão que já lhe pertence, temporariamente, e que ele tem a ilusão de que essa posse é eterna. Nós, então, temos que colocar em prática aquilo em que nós já acreditamos, para que a nossa vida não seja uma falácia enganosa. Padre Vieira, Antônio Vieira, fabuloso orador português que viveu grande parte da sua vida no Brasil e que foi o líder da revolução que levou os holandeses a deixarem Pernambuco. Padre Vieira dizia que, ao nascer, somos filhos dos nossos pais. Ao morrer, somos filhos das nossas obras. Que se nós queremos convencer alguém de algum conceito, o melhor conceito que nós podemos transmitir a esse alguém é o conceito que esse alguém tem de nossas vidas. Porque para falar ao vento, diz Vieira, bastam as palavras. Para falar ao coração, são necessárias ações. Ele mesmo, um homem de ação. Ele diz que existe o semeador
e o pregador, mas o que importa é a ação, é o que semeia, é o que prega. E que um homem pode ter, diz Vieira, num jogo de palavras, orador fantástico, o homem pode ter o nome de pregador, ou ser um pregador de nome, mas que tudo isso não importa nada, se as suas ações, se a sua prática contraria a sua prédica. Aquilo que ele fala é o que ele tem que fazer, porque somente assim o indivíduo se torna digno do investimento que a misericórdia divina tem feito em cada um de nós. Viver conforme os postulados da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Viver segundo a esperança da vida espiritual que nos aguarda inevitavelmente além da barreira do corpo físico. Procurar viver de maneira branda e humilde, como diz Jesus, perdoando e pedindo perdão. Muito mais pedir perdão do que perdoar, porque na nossa contabilidade espiritual, o nosso passivo de erros, de débitos, é muito maior do que o nosso crédito de acertos e de vezes em que nós nos achamos prejudicados. A vida, então, ganha sentido e finalidade quando a reencarnação ilumina a nossa inteligência, que é pequena. Mas a doutrina espírita nos tem ensinado, de maneira didática, de maneira simples, de maneira racional, a acreditarmos num Pai que é justo, misericordioso e bom, que não esquece o pecador, o indivíduo que naufragou no vórtice do crime, como não esquece do filho dileto, que já se identifica com o Pai, como Jesus. E nós devemos nos ater a essa esperança e fortalecermos em nosso íntimo a convicção de que vivendo, morrendo, renascendo, como diz Kardec, e progredindo, é que nós poderemos chegar um dia mais perto de Jesus e nos fortalecermos para os invernos que a vida nos reserva. Muito obrigado, meus amigos. Nós agradecemos aqui então a presença de Paulo Bonilha, que nos brindou com esta palestra maravilhosa, que nos remete a pensamentos e atitudes que virão com certeza ajudar-nos no nosso dia a dia. Vamos então agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela vida, pela saúde, por esses momentos maravilhosos que passamos entre amigos. Estamos em busca do conhecimento. Estamos caminhando, Senhor, ainda que com dificuldades, mas com valorosos companheiros, como o Paulo Bonilha desta manhã, nos ensinou como vivenciar e aprender aquilo que Jesus nos ensinou. Obrigado, Senhor. Ilumine a todos neste dia, nesta semana. Que assim seja. No próximo domingo, quem vai falar para nós é o Dr. Romário, que estará conosco aqui no próximo domingo. Tenhamos todos, então, um bom dia.